querido povo de Deus, a certeza da ressurreição é de fato um conforto, um estímulo, um alento e a verdade que sustenta a nossa vida. Não preciso lembrar, mas como nós vivemos essa Semana Santa diferente, em todos os aspectos. Além da distância da comunidade, de não poder ir à missa e mesmo celebrar a missa pascal, uma atitude que Deus suscitava em nós, fazermos de nossas casas, de nossos lares, uma igreja doméstica. Mas hoje nós nos revestimos de ressurreição, seja na imagem de Jesus ressuscitado, seja no círio pascal, marcado com os cravos, alfa, ômega, princípio e fim, e as 5 chagas dolorosas e gloriosas do Cristo, seja no pano branco e nas flores que agora já ornamentam a igreja, tudo isso para dizer, depois do grande sofrimento de nosso Senhor, veio a ressurreição. Para nós, que vivemos num mundo ferido, machucado, vivemos num mundo ainda cheio de inseguranças, é a certeza da vitória do Cristo que nos sustenta. Ainda nessa igreja se conserva as fotos, se conserva o tecido vermelho, que depois, não agora, mas depois que cessar a pandemia, todos receberão como um mimo de uma pandemia, de um momento rezado, meditado, passado em Cristo Senhor. Semana passada, nesta missa, eu propunha a todos que mandassem pelas redes sociais quais eram as pedras ou quais aspectos que precisavam que acontecesse uma explosão, como aconteceu do Cristo. Porque, meus irmãos, será que você entende, e talvez as palavras, por que estamos vivendo esse tempo, ganhem mais força. O apóstolo que diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã é a nossa fé. E essa certeza do ressuscitado, essa garantia, repito, que apesar do Cristo, o seu trono ser a cruz, não foi na cruz que Ele está, não é na cruz que Ele está, por ela Ele passou. Que quando na sexta-feira, no sábado, parecia tudo perdido, tudo, como hoje muita gente pensa, não vai ter jeito, não vai ter jeito. O Senhor nos surpreende, porque Ele faz nova todas as coisas. Eu diria que muitas situações de mortes apareceram, estão ali. Nós fizemos questão de apresentar na porta do sepulcro exatamente aquilo que você partilhou comigo. Inclusive, enquanto eles mostram, eu selecionei umas partilhas que vieram, que vale a pena a gente lembrar. A Regina Maria, ela disse a morte do pecado, da ganância, da corrupção, da falsidade. A Maria Araújo, eu espero um milagre. A Araci Pegorim, o desemprego das empresas que estão sendo fechadas. A Mariana, a pandemia. Mas veja aqui, todos nós temos situações de mortes significativas na nossa vida. Todos nós estamos inseguros. E onde se apegar? Eu acredito que essa Semana Santa ganhou um significado todo especial. Quando o Papa disse que a cátedra de Deus é a cruz, e que nós somos chamados na família a fazer a experiência do ressuscitado, eu diria que o mundo é chamado a fazer a situação de morte das desavenças. Quantas famílias não estão precisando que o sepulcro se abra de tanta desavença dentro de casa? Talvez
mais evidenciado agora nesse tempo de quarentena, as enfermidades, a violência. Cesse a violência, Senhor, a depressão, a crise financeira, o desânimo, a ansiedade, a angústia e também esse problema seríssimo do novo coronavírus. Mas eu te pergunto em casa, o homem, a humanidade, que passar por essa pandemia, sairá uma pessoa melhor? Sim, se deixar Cristo fazer nova todas as coisas. Sim, se percebermos essa presença do Cristo que nos transforma, se nós entendermos os sinais de Deus agindo em nossa vida, será que não entendemos que quando eles crucificaram o Cristo, eles pensaram que estavam cumprindo de fato a lei? É melhor que um morra do que toda uma nação. E pensaram, está tudo terminado. Nós somos cristãos, meus irmãos. Nós somos discípulos de Jesus. Então não é o derrotismo, o pessimismo que toma conta de mim e de você. O mundo pode aprender essa grande lição. O mundo pode aprender que é preciso equilibrarmos as forças. O mundo pode aprender, e isso é fundamental, que nós estamos intimamente interligados na história. Nós podemos aprender exatamente nesse momento a necessidade de nos abrirmos à caridade e à partilha. Nós podemos aprender que a superação da morte, a superação das situações de morte, nós podemos fazer em Cristo. É impressionante você perceber que os apóstolos, e de modo particular Pedro, toma a ousadia de dizer: vocês o mataram, mas ele ressuscitou. É interessante nós observarmos que no meio de uma tribulação, em meio a uma provação, nós queremos respostas imediatas. Vamos lembrar um pouquinho Cristo: Pai, afasta de mim este cálice, mas não faça o que eu quero, mas a tua vontade. Lembremos do Salmo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Se nos apegarmos à primeira parte do Salmo, poderíamos ter uma visão equivocada de que Deus esqueceu de Jesus. Mas o próprio Salmo termina dizendo: proclamarei a vitória, pois o Senhor cuida do seu eleito. Mas, meus irmãos, Deus cuidou na sexta-feira santa. Deus cuidou de Jesus na flagelação. Deus cuidou de Jesus na sua paixão e flagelação, morte. Mas a história não tinha terminado. Para aqueles que estavam lá, tudo tinha terminado, mas a história de Deus não. A manifestação gloriosa de Deus em Cristo se dá na ressurreição. Com isso eu quero dizer, quantas e quantas vezes na vida, na tribulação, na provação, temos a impressão que Deus não cuida de nós. Mas Deus está dizendo para mim e para você: a minha história contigo não terminou. O meu plano para você ainda não é o fim. Você que está me acompanhando, acredite na força da ressurreição. Acredite num Cristo vivo, que nos abriu as portas para toda a eternidade. Que disse: na vida, na morte e na ressurreição, eu estarei contigo todos os dias. Se nós e o mundo entendesse esses valores,
Que valores, Padre? O que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer e qual os planos de Deus para todos nós: nos amar, nos salvar e nos redimir. Deus se compadece com a pandemia. Deus se compadece com os que já morreram no mundo inteiro e no Brasil. Deus se compadece com o desemprego. Não está no plano de Deus. Deus não quis, Deus não quer. Filhos, é uma Páscoa onde nós sabemos que os chocolates vieram com menor frequência. Sabemos de tudo isso. Mas talvez seja a Páscoa que vai marcar a tua vida e minha vida. E Deus abençoe que nunca tenhamos uma semana igual, de igreja vazia. Peço a Deus nosso Senhor que nunca mais tenhamos uma Páscoa sem que o povo venha para aclamar na vigília pascal. Mas que nos marque que foi o ano 2020 que eu mais rezei, que mais me encontrei com Jesus. Deus não terminou a obra na tua vida, na minha e nem na humanidade. Foi numa tarde, mas eu queria mais uma vez lembrar essas situações de morte e muitas outras que você tem. Ixi, só você sabe. Você pode dizer: Padre, só Deus na causa. Sim, Deus na causa vence. Cantemos. Foi numa tarde. Foi numa tarde de angústia e sofrimento que Jesus Cristo foi suspenso no madeiro E sem piedade mataram o Filho de Deus verdadeiro. Foi retirado E numa gruta e sepultado. E a terra rolou e o sepulcro foi fechado. Mas que tristeza para os seus, selaram o reino de Deus. Então cante comigo. Mas a morte não o segurou. O Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro não viu, pois ele deixou o sepulcro vazio. Cantemos. Mas a morte não o segurou. O Filho de Deus ressuscitou. Quem foi ao sepulcro não viu, pois ele deixou o sepulcro vazio. Mas a morte não o segurou. Mas a morte não o segurou. O sepulcro vazio ressuscitou. O Filho de Deus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Quem foi ao sepulcro não viu, pois ele deixou o sepulcro vazio.